Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Javice e você está aqui no Javice PC. Esse espaço todinho nosso em que a gente conversa sobre a deficiência de uma forma diferente. Não como um estigma, mas como uma característica pessoal. Não como um problema, mas como um cenário cheio de possibilidades e limitações, como as demais características. A gente busca apoio na filosofia e na psicologia para que você que está nos assistindo possa cada vez mais ter condições de fazer suas próprias escolhas. É esse nosso objetivo. Eu estava com 6 perguntas que o pessoal me fez, na verdade era 16, aí eu juntei, fiz um vídeo com 10, fiz um vídeo com uma pergunta só, porque a pergunta era quais as desvantagens de viver sem autonomia, então eu tive que fazer um vídeo só sobre isso. Aí tem 5 perguntas e eu vou juntar essas 5 perguntas num vídeo só, tá bom? Então vamos lá, a pergunta número 1 é como fazer quando a sua família age contra seu crescimento? Toda vez que eu abro perguntas, o pessoal pergunta isso. Então, assim, em tese, as famílias, elas existem para ajudar a gente. Então, a gente vai ter um ciclo de amadurecimento. Não apenas das crianças, das pessoas, mas também do papel como pai, mãe, enfim, né? Então, a mãe de uma criança de 1 ano não deve ter a mesma postura da mãe de uma criança um pouco mais velha e de um adulto também. Como a gente tem um monte de conservas em cima da deficiência, conservas sobre dependência, sobre incapacidade, sobre não aprendizado, né, sobre isolamento, essas conservas impactam as famílias também. Então, às vezes, elas não conseguem migrar entre aquilo que eu acho da deficiência e quem meu filho, minha filha é, quem meu esposo, meu marido podem ser. Então, quer quando a deficiência acontece após o nascimento, quer quando acontece algum problema social, algum problema físico e ela é adquirida, as famílias precisam se adaptar a uma realidade que é totalmente diferente. Mais que isso, elas precisam transcender as conservas referentes à incapacidade e invalidez para tornarem-se parceiras dos seus parentes com deficiência, para que eles possam conquistar a autonomia e terem a vida com a maior qualidade possível. E aqui eu vou abrir um parênteses. A vida com a maior qualidade possível não é necessariamente uma vida fisicamente confortável, nem obrigatoriamente uma vida fisicamente independente, mas vai incluir sim o desenvolvimento da autonomia, o desenvolvimento da coragem para enfrentar e sustentar desafios. Como é que eu vou falar enfrentar e sustentar? Eu tenho um desafio para enfrentar, eu quero ir de ônibus para o ponto A até o ponto B. Só que é um processo de aprendizado que muitas vezes necessita que você mantenha essa intenção de enfrentar esse desafio por bastante tempo. Então você precisa sustentar esse desafio. Às vezes a gente enfrenta um desafio, mas a primeira dificuldade a gente se retrai. Então é fato que a pessoa com deficiência precisa saber enfrentar e sustentar os seus desafios, mantendo o equilíbrio, mantendo a saúde emocional. E tudo isso, gente, muitas vezes precisa sim de ajuda e de uma ajuda que não tem. E o ideal é que a família seja parceira desse processo. O problema é que as nossas famílias têm seus próprios processos, suas próprias condições, suas próprias inseguranças, seus próprios históricos pregressos. Então a gente precisa muito olhar para isso. O pior é que muitas vezes a gente não tem um psicólogo, uma psicóloga que estejam fora dessas conservas engessadas, retrógradas e ultrapassadas, que falam sobre limitação muito grande, uma vida muito limitada, blá, 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 blá. Então, assim, aí às vezes fica realmente difícil. Algumas coisas que a pessoa com deficiência pode fazer. Número 1, passar esse vídeo pro seu familiar que tem dificuldade com o seu crescimento, vídeo para ele me procurar. Número 2, conversar. Conversar sobre outras pessoas com deficiência que tenham outras possibilidades
não é? Número 3, procurar conversar com outras pessoas com deficiência, ele e essas pessoas, construindo sua rede de apoio, se fortalecendo, sabendo mais ou menos até onde a gente pode ir, né? Não permitir que a nossa cabeça seja feita por quem não vive a mesma realidade que a gente. Ah, não, porque se eu fosse assim como você, eu entendi, mas você não é. Não adianta você se colocar no meu lugar, porque esse lugar não é seu. No sentido de que esse corpo que tem essa alteração sensorial, você não consegue imitar para entender como é que é, tá bom? Então, existem esses aspectos todos, né? De buscar orientar essa família. Em último caso, gente, encontrar seu rumo, encontrar seu espaço, encontrar sua história. Sim, a família é uma instituição sagrada, é uma instituição muito importante para o nosso crescimento, mas existem bilhões de pessoas no planeta. Então, a família não é inquestionável, a família não é inatacável, a família não é soberana no papel da razão absoluta sobre as coisas. Então, se por acaso a família não for contigo, não fique parado. Não fique submetido, submetida à tutela eterna. É uma vida muito tacanha, especialmente se você quiser outra vida para você. Muitas e muitas vezes, o problema maior da deficiência não é a questão físico-sensorial, mas é esse fardo de inferioridade intransponível, essa limitação tão gigante que nos prende, nos ata e é muito mais simbólica que real. Segunda pergunta, como perdoar quem nos agride? Ai, gente, eu não sei, o perdão não é o meu talento maior, mas eu entendo que é uma coisa que faz a gente seguir mais adiante. Só que você perdoar não significa você necessariamente continuar inscrito nos processos de adoecimento moral. Então, por exemplo, eu tenho um relacionamento tóxico, ok, eu te perdoo, eu entendo que você está numa situação difícil, que você tem seus problemas, mas não significa necessariamente voltar para você me agredir. Eu acho que uma forma muito legal da gente começar a construir o perdão é construir a contextualização de onde o outro está. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para esse perdão não virar conivência com o erro, não virar passar pano e não virar desculpa para a gente continuar sofrendo. Ah, bem, eu faria alguma coisa, mas fulano sempre me agride. Então, a gente está usando o perdão como uma forma de corrente. Então, se perdoar não te libertar, tem alguma coisa errada no processo. Que objeto de acessibilidade você utiliza no seu dia a dia além do seu celular? Eita, nós! Passamos de uma coisa complicada para uma coisa mais leve. Ai, gente, eu uso a Alexa com a maioria das pessoas. E eu uso, mas eu não uso tanto assim a Alexa, não. Eu confesso que eu tô usando muito menos ela a cada dia. Não sei, ela tem um lance muito burlesco que às vezes eu tô falando um negócio sério, ela começa a fazer umas piadinhas assim, eu não curto muito, não. Mas eu tenho algumas coisas de automação, tipo tomada inteligente para ligar, eletrodoméstico, essas coisas assim eu tenho ainda. Mas além do celular, eu uso o relógio que fala assim. Tenho também um Galaxy Watch, mas eu uso basicamente como relógio. O Galaxy Watch eu uso pra ver a hora, pra fazer alguns timers assim, e só. Daqui não tem relógio acessível, já teve, mas estragou aquele de parede. Quando as crianças eram pequenas, a gente usava termômetro. Ah, tem uma balança também que fala aqui, que é do Vi. E bengala. Atrás da porta tem um gancho e esse gancho tem as bengalas da casa. Qual é essa maior dificuldade na criação dos seus filhos? Ai, gente. Não sei. Eu acho que o tempo passa e eu sempre sinto que eu não aproveitei o suficiente. Assim, hoje a deficiência não é uma dificuldade na criação dos meus filhos, sabe? Durante a bebezice não era. Depois ali nessa fase engateante ali do 1 aos 2 anos é um pouquinho difícil. Mas quando eles chegam ali nos 3 anos, mais ou menos, já vai ficando fácil. A gente vai fazendo parcerias, a escola passa a colaborar, sabe?
Na verdade, a deficiência não é uma dificuldade tão grande quanto as pessoas pensam. Mas eu sempre acho que eu não aproveito tempo com eles. Eu me cobro. Sei lá, parece que eu faço o possível, mas eu fico me cobrando. Então, eu acho que essa é a minha maior dificuldade. É aceitar que eu sou humana. 5 e último. Como você organiza o seu dia a dia? Depende do dia, depende de mim, depende de um monte de coisa. Mas eu, basicamente, no final do dia eu fico pensando o que eu tenho pra fazer. Aí eu tomo as providências que forem necessárias, como mandar link para paciente, fazer lista de compras, o que for. E no começo do dia eu revejo as coisas que eu tenho para fazer e vou atando as pontas soltas. É mais ou menos isso. A organização é muito difícil para mim, por isso que eu estudo bastante. Eu fiz bullet journal por um tempo, agora eu não tô com vontade. Na verdade, de noite eu já tô bem cansada, com um monte de coisa que eu não fiz. Então, assim, eu tô me adaptando a essa rotina, né, de pacientes e canal e vida, sabe? Só que eu tô entendendo que eu preciso me respeitar. Não adianta nada eu ter metas ultra incríveis e depois me machucar fazendo isso, ficar doente emocionalmente, né? Então eu tô indo com mais tranquilidade. Eu tô tentando construir uma certa tranquilidade, mas aprender sempre e construir esse novo papel, né? Que é de psi, que é de sair totalmente do consultório, deixar as coisas dos pacientes para cá, que é umas horas assim, não pegar o celular, né, para poder estar em mudar de rumo realmente, mudar de rota. Então eu ainda tô nesse processo, mas quando eu terminar eu conto como é que eu organizo. É isso, gente. Eram essas as perguntas que estavam pendentes. Desejo a todos um ótimo dia, muita paz, muita saúde e qualquer coisa, tamo junto.